Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira, mais informações a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano, trazer muitas notícias sobre o clube do nosso coração e eu tenho certeza que nesse nosso conteúdo vou falar algo que o botafoguense que tem ali dúvidas, né, se tá dando certo, acho que com o que a gente vai conversar nesse nosso vídeo, todas essas dúvidas acabarão, porque o nosso clube, que ali em 2022 estava praticamente falido, hoje a nossa marca está valendo quase 2 bilhões de reais. Isso mesmo, o Botafogo hoje é um clube que tem seu valor de mercado na casa de 1,8 bilhão, quase chegando a 2. E a tendência é que ultrapasse outras equipes que estão na nossa frente atualmente. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso vídeo de agora, que está em nome de VBet, que é parceira do meu canal, parceira do Botafogo. Se você ainda não tem seu cadastro na VBet, faça. Vou deixar o link aqui no nosso primeiro comentário para vocês entrarem na VBet e entenderem como que funciona. Ela é parceira do Botafogo e por ser parceira do Botafogo, cada cadastro é importantíssimo para mostrar como a nossa torcida engaja com os conteúdos de quem é patrocinador do Botafogo. Entre agora na VBet, link está aqui embaixo no nosso primeiro comentário, o QR Code está na tela. Se você já teve seu cadastro anteriormente feito lá na Parimat, é só fazer a ligação para a VBet. Faça um depósito ali de R$10, R$15, palpite sempre com valores bem baixinhos, porque fazendo isso você ajuda o Botafogo, fazendo isso você vai se divertir, sempre com responsabilidade, não é renda extra. A VBet é legalizada pelo governo federal e você pode palpitar à vontade. Entre agora na VBet, link no nosso primeiro comentário, QR Code na tela. Entrem lá agora! O economista Amir Somoj, que ele criou a empresa Sports Value, que é o quê? Sport Valuation, para você entender quanto que vale cada entidade esportiva, mais ou menos, a grosso modo, colocando assim para vocês, participou de um programa na CNN, o CNN Sports SA, que fala muito do mercado do futebol. E ele colocou o Botafogo ali como o clube que mais valorizou na última temporada. Teve uma valorização em relação à sua marca de mais de 200%. Isso fez com que o Botafogo chegasse a um valor de quase 2 bilhões. Lembrando que o Textor, em 2022, ele adquire o Botafogo 90% do futebol do nosso clube por 350 milhões. Então você teve esta valorização da marca Botafogo em 3 anos, praticamente, que o John Textor está à frente do nosso clube. E isso coloca o Botafogo no top 10 dos clubes mais valorizados do nosso país. Porém, aí vem a boa notícia. A tendência, segundo o Amir, é de que o Botafogo passe a ser, nos próximos tempos, top 5 do nosso país. Nós ainda estamos atrás do Flamengo. Estou colocando aqui na tela para vocês, enquanto eu estava falando, vocês puderam ver aqui na tela o ranking das equipes mais valorizadas do nosso futebol. Você tem ali o Flamengo como o clube mais valorizado, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, Fluminense e o Botafogo na 9ª posição. E a tendência é que o Botafogo ultrapasse algumas equipes que estão na nossa frente já para o próximo ano. Vou colocar aqui, com créditos à CNN, as falas do Amir Somoj, mostrando tudo isso que aconteceu com o Botafogo e como que o processo do Botafogo valorizou a nossa marca. Vejam aí. Vamos falar um pouquinho desse caso e dessa experiência do Botafogo, que é o clube que mais se valorizou no futebol brasileiro, e a tendência, quando estivermos aqui no final do ano que vem, fazendo essa avaliação, é que o Botafogo tenha se valorizado ainda mais. Porque esses números de agora refletem um pouco o retrovisor, né, o que já passou. O Botafogo agora se classifica para o Mundial do meio do ano, para o Super Mundial, Recopa Sul-Americana, mais uma vez na Libertadores. Tem um pacote de premiação muito grande para o Botafogo pela conquista da Libertadores, pelo título brasileiro, o elenco se valoriza mais, vai ter mais bilheteria, vai ter mais gente no estádio, enfim. É todo um ciclo positivo criado pelo Botafogo. Como é que você avalia e o que os números dizem da SAF do Botafogo e desse novo momento do Botafogo? E o que todo mundo tem para aprender com o Botafogo nesse momento? Pois é, acho que tem muitas questões desse Botafogo. A primeira questão é, vamos voltar 2 anos nessa história, um clube que vivia uma situação dramática, economicamente ele estava praticamente em falência, os indicadores deles sempre foram os piores por conta da dívida, sempre tem uma receita muito alta. É sempre bom lembrar que o Botafogo, embora tenha uma dimensão nacional, não tem uma massa de torcedores como o Flamengo, então ele tem muito mais dificuldades. Aí veio um Textor que comprou, vamos dizer assim, barato, uma marca valiosíssima, com muito potencial, mas que tinha suas limitações, e ele destravou esse Botafogo. Não foi campeão, talvez por detalhes, podemos discutir que o futebol tem essas coisas. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo, eu fiz um post no X falando isso, embora eles estejam gastando muito para sua realidade, gastam muito pouco em relação aos seus concorrentes. E continua esse ano, né? E continua. Se analisarmos a folha, o custo ano do Flamengo,
é muito maior, é talvez a soma de Atlético e Botafogo. É isso. Então assim, o que está acontecendo? Eficiência administrativa nas decisões. Ok, o clube não tem aquela dívida, não tem as penhoras, isso ajuda, mas teve também uma visão, e eu vi entrevistas do Textor ao longo desse processo, falando que ele cobra muito resultado, que ele tem uma visão de gestão ao estilo dos Estados Unidos, que tem que dar resultado, que acorda de manhã para ser campeão. Então ele mudou, não, o mindset, vamos dizer, o termo seria esse, do botafoguense na gestão. Mas junto com isso, tem uma outra questão que é uma questão muito interessante. Aconteceu no Chelsea, com o Abramovich, aconteceu no PSG e no Manchester City. E ele vem fechando com prejuízos. O Botafogo, para chegar onde ele chegou, até 2023, tá? Nós não temos os dados de 24. Ele acumulou 349 milhões de prejuízo. Alguém vai dizer, mas não tem uma regra que proíba. Não tem uma regra. Na Inglaterra também não tinha. O Abramovich injetava recurso próprio. Então, você vai no balanço do Botafogo, tá lá, partes relacionadas, tem um valor grande, que foi de injeção do Texas. Só que se ele tivesse ido pra segunda divisão, seria uma catástrofe. Sendo campeão, ele vai equilibrar. Então, o que está acontecendo hoje? Pagamento em dólares, com o dólar a 6-1. O Fluminense já se beneficiou disso em 2023, foi campeão da Libertadores. O dólar não é o patamar de hoje, mas já estava num patamar elevado. Quanto mais o dólar subir, mais você prosperar em competições internacionais, mais dinheiro vai entrar. Então, ele agora está nesse Mundial, vai ter outro Mundial. A tendência é ele passar o Fluminense. Na leitura que eu faço, o Fluminense vai ter um ajuste no próximo estudo de 2025, porque não teve um ano tão bom como o de 23, e o Botafogo teve o melhor ano da sua história. Então, o Botafogo vai galgar ali um top 10, talvez um dia, quem sabe, brigar por um top 5, um clube que há 2, 3 anos estava vivendo uma situação catastrófica. Então, isso me dá um certo alento, né? Que eu acho que o futebol brasileiro vinha numa mesmice, a gente não via muita mudança. Com a mudança da lei das SAFs, com os seus efeitos, está trazendo, na minha opinião, um efeito bastante positivo. E tem um outro ponto que a gente não discutiu aqui, que também é importante, João, que foi os recursos da Liga Forte União. Alguns clubes torraram o dinheiro, outros guardaram, esse dinheiro vai pro caixa, esse dinheiro pro caixa aumenta a valorização. Então, tem vários clubes da Liga Forte União que também estão numa situação muito confortável. Então, é uma nova tendência também de buscar investimento além das suas receitas. Se você souber guardar ou souber investir bem, você pode crescer no valuation também. Vocês têm noção disso? De que o Botafogo, ele passou de um clube que estava falido para uma das 10 principais marcas do nosso futebol e que pode chegar entre as 5 principais marcas de um clube que teve seu valor bem baixo em 2022, onde o Textor fez essa aposta em pagar esse valor e reconstruir a nossa marca. Em menos de 3 anos, o Botafogo passou a valer quase 2 bi. Isso é uma case de sucesso muito grande. O Botafogo deixou de ser uma massa praticamente falida para ser hoje um clube que é campeão brasileiro, campeão da América e voltou a ser um dos principais clubes do futebol brasileiro. É fantástico. É por isso que eu sempre falo assim, tem alguns torcedores que eu acho que não entenderam onde nós estávamos e onde nós estamos. Por isso que às vezes eu dou uma respirada muito grande na hora de fazer certas críticas. Eu vejo torcedores aqui, alguns dos comentários, perdendo a mão em relação ao John Textor. Um cara que fez o Botafogo sair de um clube que a gente não tinha perspectiva e passamos a ter. Hoje o Botafogo passou a ter perspectivas. Hoje o Botafogo passou a ser um clube que a gente sabe que talvez a gente possa ficar um ano sem ganhar um título, 1 ano, 2 anos, mas com o trabalho que está sendo feito, nós não ficaremos de novo, se Deus quiser, muitos e muitos anos sem uma conquista, porque o trabalho está sendo bem feito. Às vezes você pode dar uma escorregadela, como nós demos nesse primeiro semestre, mas, meus amigos, tá tudo sendo muito bem feito no Botafogo. Isso me deixa muito feliz. Um clube que hoje está valendo quase 2 bi em relação à sua marca. A tendência é que passe esses 2 bi ano que vem, pelas falas do Somoji. E se Deus quiser, mais títulos acontecerão para a nossa instituição. Quem não fica feliz com isso, cara, não, sinceramente, não sabe o quanto nós sofremos. Só os nossos rivais que não ficam felizes, né? Porque o Botafogo voltou e voltou forte para o jogo. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Se vocês não viram os outros vídeos do canal, vejam. Esse aqui foi o nosso terceiro, o Noite Alvinegra. Tivemos o giro, tivemos o almoço e amanhã, normalmente, com os 3 vídeos para vocês. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus. É isso. Tô muito feliz com o que tá acontecendo com o nosso clube. O nosso clube voltou a ser uma das potências do futebol sul-americano. E se Deus quiser, o próximo passo é passar a ser uma das potências do futebol mundial. Valeu. Eu quero mais, mas sabendo onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Valeu, gente. Fui, fiquei com Deus. Fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.